Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Enquanto vocês abrem a palavra de Deus, eu quero manifestar também a minha alegria de estar fazendo parte da Igreja Batista de Aracuí. Eu já vi a irmã Selma com tanta alegria umas 2 vezes falar a respeito disso. Ela falou na última terça-feira, eu fiquei lá feliz, porque a gente se sente abraçado pela igreja. Para os novos que chegaram, né, como eu, como ela e outros, a gente se sente abraçado pela igreja, porque nós fomos bem recebidos, estamos sendo bem tratados, e é isso que é o corpo de Cristo, um amando ao outro, não é assim? Então eu manifesto também a minha alegria de estar com vocês. São quase 6 meses, em torno de 6 meses nós estamos por aqui, mas nós estamos felizes de fazer parte do corpo da Igreja Batista de Aracuí. Na verdade, nós vamos fazer daqui a pouquinho parte do corpo, depois da Assembleia, mas eu já me considero como membro da igreja, e estamos aqui para ajudar também, contribuir no que for possível dentro da nossa capacidade. Amém? Encontraram Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus, assim, mais uma vez, a sua unção, a unção do Espírito Santo para falar para a igreja. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos no propósito de te adorar. Usa, Senhor, os meus lábios, usa, Senhor, a minha vida, os meus pensamentos, para falar, Senhor, a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto tem muita coisa a ser falada, mas o pastor Vanderlei pediu que nós usássemos o tempo com sabedoria, porque teremos assembleia daqui a pouco. Então, eu vou resumir o máximo possível para que a gente possa falar a respeito da palavra, mas também prestar atenção ao tempo. O que é que os homens dizem que eu sou? Jesus perguntou para os seus discípulos. Ali, Jesus Cristo, naquele momento, já tinha realizado vários milagres. Ele já tinha andado sobre o mar. Ele já tinha feito multiplicação de pães por 2 vezes. E outras coisas mais, se nós acompanharmos o texto. Desde o início do livro de Mateus até aqui,
no capítulo 16, a gente pode ver que já tinha acontecido vários milagres. Mas Jesus, querendo saber o que é que os discípulos e o povo achava que ele era, pergunta para os seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos respondem. Acredito que um, por vez, diz Elias, o outro diz João Batista, outro diz Jeremias e outros profetas, comparando Jesus com justamente esses homens citados. Por quê? Porque até então, a vida deles, eles só tinham visto homens dessa natureza, como João Batista, que batizava nas águas, como Elias, que fez até fogo descer do céu, e fez a chuva parar por 3 anos, e só voltou novamente depois que ele ordenou que chovesse novamente. Como Jeremias, sofredor, perseguido. Então, todas essas coisas, eles analisaram e lançaram como exemplo de que os homens achavam do que era Jesus. Inclusive, eu estava dando uma olhada, o tetrarca Herodes, ele chegou até a ensinar aos seus servos que Jesus Cristo era o João Batista ressuscitado. Ele que tinha mandado degolar a cabeça de João, disse que Jesus seria João Batista reencarnado ou ressuscitado. E Jesus, ouvindo essas coisas, pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aproveitando a deixa, eu pergunto também para você hoje como igreja: quem é Jesus para você e para mim? Porque muitas pessoas têm Jesus como uma lenda, muitos têm ele como uma fantasia, muitos dizem que é apenas uma história contada, que está registrada, mas somente isso. E Jesus Cristo não é só isso. Jesus Cristo é o próprio Deus em carne na terra. A Bíblia diz que ele despojou de toda a sua vestidura, de toda a sua autoridade, de todo o seu poder, para nascer no ventre de uma mulher, Maria, sua mãe, e em vida aqui na terra nos ensinar como proceder em meio a intrigas, em meio a desilusões, em meio a fraquezas, a temporais. Ele nos ensinou sobre tudo. De tudo nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada a respeito de como viver e ser um ser humano melhor. E ele veio para nos ensinar. Ele andou aqui na nossa terra por 33 anos, mostrando que ele é Deus num homem. Eu lembro até que, eu não sei se eu contei para alguém aqui, eu acabei conseguindo um amigo meu para Jesus somente por dizer isso. Ele era católico e eu sempre estava pregando para ele, sempre. Só que nesse dia, o nome dele é Alves da Cunha, ninguém conhece ele aqui?
eu cheguei para Deus antes de sair de casa, eu falei assim: Senhor, estou cansado de pregar para Alves da Cunha e não ver resultado. Estou cansado, não vou pregar mais para ele não. Só se o Senhor me der algum versículo específico para eu chegar para ele hoje e dizer para ele se converter. E o dia correu. Quando eu cheguei no trabalho, conversando com ele, a gente trocando de roupa para começar o expediente, eu não sei como chegou nessa conversa, mas eu disse para ele assim: Alves da Cunha, você sabia que Jesus é Deus? Aí ele me chamava de Betão. Pô, meu nome é Gilberto. Betão, agora foi demais. Essa agora sua foi demais. Você dizer que Jesus é Deus. Aí eu disse para ele: vem cá, lá onde você mora, você frequenta alguma igreja? Aí ele falou: eu frequento a capela, sim. Eu disse: faz o seguinte, depois que você terminar a missa, chegue no canto para o padre, e pergunte a ele assim, diga que um colega seu falou que Jesus é Deus. E o padre confirmou. Ele, depois daquele dia, aceitou Jesus. Eu creio que porque Deus me inspirou, que eu pedi, eu disse que já estava cansado já de pregar para ele e não ver resultado. E aí, justamente, não foi nem um versículo, foi apenas dizer a ele que Jesus era Deus. E ele se converteu. E eu só vim ter essa informação recente agora. Tem menos de um ano que eu recebi essa informação através de outro colega que me disse: olha, meu nome de guerra, Novaes, você sabia que Alves da Cunha se converteu? Eu falei: não sabia não. Ele foi, rapaz, você que pregava tanto para ele se converteu. Glória a Deus, eu fiquei feliz. Por quê? Jesus é Deus. Como a menina falou aqui nesse instante, a nossa vida ela se divide entre o antes de conhecer Jesus e o depois. Algumas pessoas pensam que aceitar Jesus na sua vida, receber Jesus como Senhor e Salvador, é algo normal, corriqueiro, mas para quem já teve uma experiência espiritual, sabe que aceitar Jesus, recebê-lo na sua vida como Senhor, como Salvador da sua vida, a pessoa nunca mais será a mesma. Muita coisa muda. Ele sendo Senhor e Salvador. Foi o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu: eu aproveito esse momento também para perguntar mais uma vez para você. Não me responda. Fale para Deus quem é Jesus para você. Ele não é só o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nasceu, ele veio antes de Abraão. Ele veio antes de Abraão. Antes de tudo ser criado, Jesus Cristo já existia. Ele nasceu no ventre de Maria, mas antes de nascer no ventre de Maria, ele ajudou ao Pai na criação de todas as coisas. A Bíblia diz que ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já participavam da criação. Em Gênesis nós vemos esse texto. Salvador, Senhor, Messias, o Cristo, o homem-Deus que veio para mudar a história da minha e da sua vida. Amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, ele continua sendo Deus. Em Apocalipse capítulo 21, e versículo 6, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Versículo 17 aqui diz, Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a carne, não foi
Pedro em si, ser humano que respondeu da forma como foi respondido. Na verdade, eu acredito que ali o Espírito Santo não tinha descido ainda, mas naquele momento usou a língua dele, de Pedro, para falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, irmãos, hoje, dia 29, a gente sabe que tem muita gente comemorando a morte de Pedro. Não é assim? Dia 29. Inclusive, na hora que eu estava saindo de casa, estavam começando a pipocar fogos. A cachorrinha da gente fica louquinha com tanto barulho de fogos. Mas a gente sabe que hoje é um dia como outro qualquer, pelo qual o Senhor nos deu graça, nos deu oportunidade de vida mais uma vez, nos deu livramentos até aqui, e Ele é conosco. Ele é o Senhor de todos os dias. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, comemoram dia 24, dia de São João, e comemoram também o dia 29 como o dia de São Pedro. Mas a gente sabe, eles foram apóstolos do Senhor. Aliás, Pedro foi apóstolo do Senhor. João foi um profeta que veio anteceder o Senhor Jesus, mas não temos que comemorar a morte deles dois, porque na verdade nós sabemos que quem está em Cristo já dormiu no Senhor. Eles estão vivos em Cristo Jesus, aguardando o julgamento final. Versículo 18: o Senhor Jesus Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão de Pedro. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava dizendo que Pedro seria a igreja, ou que Pedro seria o primeiro papa, ou coisa semelhante. Não. Ele estava apenas dizendo que Pedro era uma pequena pedra, e que, através da confissão que ele disse, Jesus Cristo seria o alicerce, seria a base da igreja. A confissão que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta confissão, o Senhor disse que edificaria a sua igreja. A gente está vendo aqui atrás alicerces sendo construídos. Eu não vi o projeto, mas pelo tamanho dos alicerces que estão construindo aqui, eu acredito que será um prédio aqui atrás, pelo tamanho, porque os alicerces são grandes e fortes, para sustentar peso, para sustentar o que vai ser construído em cima. Jesus é o alicerce da igreja, porque através dele e por ele, a igreja foi criada, fundada, iniciada. Nós fazemos parte da igreja, que ele é o alicerce, não Pedro. Ele é o alicerce. Jesus Cristo é a pedra, a rocha, o fundamento, o alicerce da igreja. Em 1 Coríntios 3,11, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Diz assim, 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, e não Pedro. O fundamento da igreja, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Em Efésios 2:20 também, Efésios 2:20, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a pedra, ele é a rocha, do qual nós estamos alicerçados. Todos aqueles que reconheceram os seus pecados e aceitaram, receberam Jesus na sua vida, hoje estão alicerçados sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Já estou finalizando, viu? O Senhor Jesus Cristo é o alicerce da igreja. Inclusive, existem projetos, eu não sei se vocês sabem, acredito que alguns devem saber, que existem projetos, leis, para ser aprovados, para impedir a igreja, para acabar com a igreja, para não liberar mais aberturas de igrejas. Mas a gente sabe, como está escrito, que o homem pode fazer o que for, tentar de todas as maneiras, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eles podem fazer o que for, mas o Senhor ainda está no controle, e nós cremos assim. O Senhor está no controle. Eles podem fazer o que for, maquinar tudo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Versículo 19, para a gente finalizar, diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu fico a pensar como é que alguém pode imaginar que haveria uma chave que poderia abrir o reino dos céus. Onde é que caberia uma fechadura, onde é que teria uma fechadura para que pudesse colocar uma chave e abrir o reino dos céus? Na verdade, a gente recebe do Senhor autoridade. Essa chave nada mais é do que a autoridade e poder do alto do Senhor para as nossas vidas como discípulos de Cristo, para fazer as obras de Deus aqui na terra, para repreender demônios, para pregar a palavra, para orar sobre os enfermos e eles serem curados. Na verdade, essa chave é a autoridade que foi outorgada por Deus para cada um de nós, não só para os pastores, porque alguns pensam que essa autoridade, só quem pode orar é pastor. Não. Todos aqueles que deram um passo para Jesus, que hoje fazem parte da igreja, que se arrependeram dos seus pecados, recebe também, juntamente com o Espírito Santo, na sua vida, essa autoridade para evangelizar, para pregar, para orar com eficácia, repreender demônios, pisar na cabeça de serpente, se beberem coisa mortífera, não lhe fazer mal, porque o poder de Deus está sobre nós também. Foi outorgado por Deus para nós, cada um de nós. Agora, o que nós precisamos fazer? Colocar em prática. Porque Tiago diz, se eu não me engano, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra.
o que nós precisamos fazer é convidar pessoas para que conheçam a palavra, visitem a igreja, conheça a obra que é feita aqui. Tem pessoas lá fora que pensam que frequentar uma igreja é ficar todos os dias no culto, ouvindo o que o pastor fala. E a gente sabe, nós que estamos aqui dentro, nós sabemos que não é só isso. Nós nos alegramos, nós festejamos, nós sorrimos, ficamos em comunhão, participamos de churrasco de aniversários, tem encontro de casais, como é que é o nome? Retiro de casais e etc. Então, é alegria de estar na casa de Deus para adorar ao Senhor, que nos concedeu a oportunidade de ter uma nova vida através de Cristo, o Deus vivo. Amém? Que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.